Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Rafaela Valente, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar com vocês sobre frequência vibracional. Tudo isso que a gente já vem abordando nas últimas semanas sobre mente, paradigma, criação da realidade, principalmente nessa virada de ano, né, onde a gente faz tantos planos, tantos projetos, tantas promessas. Então, para que essas promessas não sejam mais uma promessa vazia, hoje eu quero falar com vocês sobre frequência vibracional. A gente já sabe da importância de vibrar alto, num estado de amor, harmonia, gratidão, confiança, alegria, para que a gente realize os nossos sonhos e cocrie a realidade que a gente tanto quer e merece. Agora, como fazer isso, né? Como vibrar alto? Como sustentar essa vibração lá em cima? Então, é sobre isso que nós falaremos hoje. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E, olha, assim, eu fiquei pensando, né, assim, quando eu estava preparando essa live aqui, aí eu fiquei lembrando das últimas lives, eu pensei assim, falei, gente, quem está me assistindo, me acompanhando, ouvindo o que eu venho compartilhando aqui, vai acabar desistindo, porque eu falo tanto de autorresponsabilidade. Eu falo tanto que é simples, mas que na prática não é tão fácil assim, que requer uma atenção constante, uma firmeza no propósito, um estado de presença. Então, para que vocês não desistam e se acomodem com a vida do jeito que está mesmo, eu quero também dizer que eu não conheço um estado de estar, de ser e de estar melhor do que se sentir co-criando a realidade junto do Criador, né? Porque todos nós estamos criando o tempo inteiro. Todos nós, tenhamos ou não consciência disso. A questão é ter consciência e escolher criar com consciência, não ficar simplesmente sendo levado aí pela vida. Mas esse estado de consciência, de saber que sim, que nós estamos co-criando a nossa realidade, aquilo que é possível. Claro que é aquilo que é possível. Cada um tem uma história de vida, cada um tem uma herança genética, um karma familiar, aprendizados específicos nessa existência. Então tem mistérios que envolvem, mas tem uma boa parcela que sim, que a gente pode sim participar nisso, tá? E então não desistam. Precisa ter responsabilidade? Precisa. É um exercício constante e diário. E mesmo quando a gente sente que já está fazendo acontecer, não está garantido não. É o tempo inteiro, porque nós somos humanos. As emoções negativas, elas estão presentes o tempo inteiro. E como eu disse para vocês, né? Comentei com vocês, acho que foi na live anterior, que ao longo do dia passam, em média, entre 70 mil e 80 mil pensamentos na nossa mente. Porque os pensamentos, eles são como ondas. Então, o tempo inteiro está passando. Está passando pensamentos nossos, pensamentos do ambiente, pensamentos do inconsciente coletivo, esse clima de medo, esse clima de... essa polaridade que a gente vive aqui no Brasil, por exemplo, política. É tanta coisa no inconsciente coletivo, uma insegurança de como que vai ficar essa economia, uma insegurança e um medo em relação ao vírus, o que mais que vem pela frente. Tudo isso são frequências e esses pensamentos, eles vão passando ao longo do nosso dia. O que é mais importante a gente saber é que o que a gente vibra no nosso coração é o que vai ter mais força para criar a nossa realidade. Então, o pensamento, ele é importante? Tudo que é da mente, que é do mental, do pensar, tem uma natureza mais elétrica, mas ele também tem uma natureza magnética. Só que predomina o elétrico. No coração predomina o magnético, mas tanto o pensamento quanto o sentimento são de natureza eletromagnética. O campo a energia que eles vibram é eletromagnética. Só que o que a gente sente em relação ao campo elétrico do pensamento, o que a gente sente vibra 100 vezes mais forte. Já em relação à parte magnética, o que a gente sente vibra 5.000 vezes mais forte do que o campo magnético do pensamento. Então, não adianta ser positivo, ficar o dia inteiro sendo positivo, fazendo decretos, afirmações, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou amada, se passar o dia inteiro sentindo medo, insegurança,
culpa, raiva, reclamando. Vocês já repararam o quanto que a gente tem uma tendência a reclamar? É muito. A gente só percebe quando a gente começa a prestar atenção. Quando eu comecei nesse caminho de compreender tudo isso e exercitar, colocar isso em prática, e foi o que me tirou do fundo do poço, eu fiquei chocada com quanto que a gente reclama ao longo do dia. Elevador, conversa de elevador. Você entra no elevador, a pessoa que vai puxar assunto, ela vai puxar um assunto geralmente reclamando. Nossa, mas hoje tá calor, né? Nossa, e a chuva que não chega? Nossa, mas esse elevador hoje tá demorado, né? O que será? Será que estragou o outro? E assim é no dia a dia. A gente tem uma tendência a reclamar. Então, quando a gente reclama, a gente está pedindo 2 vezes. A gente está pedindo em dobro. É aquilo que a gente está emanando. Então, quando eu digo para vocês essa questão da força do pensamento e a força do sentimento, que o mais importante é o que a gente sente. Claro, pensar ele é importante. Mas o que a gente sente, isso é o mais importante para criar nossa realidade. Então, ficar atento. Claro, vem tristeza, vem raiva, vem. E é importante que a gente sinta isso para que ela vá embora, para que ela passe. Se a gente simplesmente ignora uma tristeza e faz de conta que não está triste, isso vai virar um sofrimento, vai virar uma doença. Então, sim, a gente precisa encarar o sentimento que está presente de frente, acolher, e aí sim a gente faz alguma coisa com ele. A gente ressignifica e segue adiante. Porque se a gente ficar ali preso nesses sentimentos de baixa frequência, vai virar um sofrimento. E a gente vai manter a nossa frequência vibracional baixa. E quando a gente vibra baixo, as coisas ficam amarradas, as coisas dão errado, as coisas não fluem. Então, percebem quando eu digo assim, que não adianta ser positiva? Porque tem pessoas que falam, nossa, mas eu sou tão positiva, eu sou isso, sou aquilo, e a vida tá travada. Porque ela é positiva no pensamento, mas a maior parte do tempo ela tá vibrando, a maior parte do tempo é que predomina. Não adianta eu ser só alegre e feliz em determinados momentos. É claro que a gente não vai ser feliz o tempo inteiro. É claro, nenhum de nós. Mas ter essa consciência de não ficar ali alimentando e remoendo. Então, essa questão das reclamações, esse é um dos principais sabotadores dos nossos sonhos. Quando a gente fica reclamando. Quando você fica reclamando, você fica numa posição de vítima, de culpa, ou de se culpar ou de culpar o outro, mas de vítima. Ou na culpa, seja lá em que for, mas sempre que reclama. Cada vez que você reclama, você está com uma vibração densa, você mesmo está colocando areia nos seus planos. Então, é muito importante a gente ficar atento nisso. Então, por isso que eu até disse, ali no início da live, que eu preciso mostrar um outro lado para vocês, senão vocês vão desistir dessa história de querer criar realidade. Porque eu falo tanto da autorresponsabilidade, dessa atenção, mas é assim, gente, só tem esse jeito e é a gente mesmo, não tem para onde correr, não. É a gente que precisa olhar para a nossa vida e assumir mesmo essa responsabilidade. Ou então, para pelo menos de reclamar. Vive aí no piloto automático, mas também não reclama mais não. Aceita. Você está querendo assim. Porque para ser diferente, a gente precisa assumir o comando. Então, nesse assumir o comando, eu falei com vocês na live anterior sobre paradigmas. O que são os paradigmas? Essa repetição ela é necessária, porque para muita gente não fica claro. É um conjunto de crenças que a gente tem no inconsciente, são os nossos programas. Vamos destrinchar isso, clarear um pouquinho mais o que é isso mesmo na prática? É um conjunto, é tudo que você pensa, sente, como você se comporta ao longo do dia, o ambiente que você frequenta, as coisas que você ouve, as coisas que você fala, o diálogo interno, principalmente o diálogo interno. Essas vozinhas, eu também sempre estou falando com vocês dessas benditas vozinhas. Enquanto a gente ficar ouvindo essas vozinhas, e tudo isso faz parte dos paradigmas. Tudo isso é paradigma. Esse conjunto de crenças, esse conjunto de essas vozes internas que ficam o dia inteiro falando na nossa cabeça. É o nosso ego, é uma parte que nos sabota.
ela tá ali, como que o nosso ego é alimentado? É com sentimentos de baixa frequência. Então, deixa eu pensar aqui. Tá. Quando essas vozes internas, eu tenho certeza que para todo mundo que está me ouvindo aqui fica claro. Essas vozes que ficam o tempo inteiro falando, nossa, você é burra, é claro que você não vai conseguir. Não, nem gasta energia com isso. Você não vai conseguir, não. Não, você não nasceu para isso. E fica. Ou então quando você tem uma grande ideia, uma ideia genial que faz seu coração vibrar e você compartilha com alguém, a pessoa fala, não, mas isso aí não é difícil, não é fácil assim não. E aí você embarca naquilo e desiste do seu plano, do seu sonho. E só tem um jeito da gente mudar isso. É quando a gente perceber que essa vozinha está te minando, te colocando para baixo, travar um diálogo. Isso é muito importante. A gente começar a conversar com esse outro eu que tem dentro da gente, com essas vozinhas, que é como se fosse uma pessoa mesmo dentro da nossa cabeça. E falar, olha, você não tem mais força, eu não vou mais embarcar nisso. Eu acredito, eu estou comprometida. Nessa questão, sabe quando um atleta, por exemplo, um atleta que participou ali das Olimpíadas, e aí ele ficou em segundo, terceiro lugar, ele sai até feliz assim, mas o que ele queria mesmo era o primeiro. E aí ele sai ali das Olimpíadas, onde ele ficou em segundo, vou colocar segundo, e ele sai e fala para ele mesmo, daqui 4 anos eu estarei no primeiro lugar desse pódio. Geralmente ele vai estar sim, quando ele se compromete. Mas os atletas de uma forma geral, né? Um pessoal assim bem disciplinado, bem focado. Eles servem bastante de exemplo do que a gente precisa fazer para mudar esses paradigmas e criar a nossa realidade. O atleta, nesse momento, que ele decide que daqui 4 anos ele será o número 1 ali do pódio, ele, naquele momento, ele está se comprometendo em treinar diariamente, o máximo possível, todos os dias. Isso faz parte, ele está disposto a pagar o preço. E muitos de nós, muitas vezes, a gente quer alguma coisa, a gente quer crescer na profissão, a gente quer atrair um grande amor, a gente quer mais dinheiro, a gente quer mais saúde, mas ninguém não, a maioria não está disposta a pagar o preço. E a gente precisa pagar o preço. Às vezes é abrir mão, renunciar a algumas coisas por um tempo, estudar mais por um tempo, trabalhar mais por um tempo, ter menos vida social, ter restrições alimentares em prol da saúde ou em prol de um emagrecimento, que você vai ficar mais feliz, vai elevar sua autoestima para quem estiver insatisfeito nessa área. Tudo a gente paga um preço. Então, o exemplo do atleta, ele serve bem para ilustrar isso, porque naquele momento ele se compromete. E quando a gente... É aqui, nesse ponto, que eu falo tanto com vocês. Ultimamente eu tenho batido muito nessa tecla da importância de ter um objetivo definido na vida. Porque quando a gente tem um objetivo definido na vida, a gente decide, a gente escolhe primeiro, depois a gente decide, e então a gente se compromete. E quando a gente se compromete mesmo. E a gente para de ouvir essas vozes internas, que quando elas vierem dizer para você que não vai ser fácil você realizar essa viagem, não vai ser fácil você conseguir subir o nível na sua profissão, nos seus ganhos financeiros, aumentar sua renda, que ela vier te sabotar, a gente não pode ouvir. Você olha para ela e fala assim, tá bom, mas eu não tô te ouvindo mais não, você tá perdendo até tempo. Para de alimentar, que com o tempo ela vai perdendo força e se compromete. E aí você precisa acreditar. Mesmo quando a gente acredita e confia que aquilo é possível, vocês acham que todo dia a gente vai estar confiante? Não. E quanto maior for o propósito, a tendência é que os problemas e os desafios, eles virão na mesma proporção. Os problemas deles virão. No exemplo do atleta, é claro, no meio do caminho ele pode pegar uma gripe, aí perder 1 semana de treino, vai ficar prejudicado, né? Vai falar, poxa, não podia ter gripado. Vou perder 1 semana aqui sem conseguir treinar direito. Vão vir os desafios. Às vezes quebra uma perna. Acontecem, os desafios eles vão vir. A gente precisa estar preparado para isso e saber disso.
Por isso que eu tenho falado tanto com vocês assim nessa questão da autorresponsabilidade, porque eu fico vendo muita gente desistindo de ter a vida que tanto quer, porque ficam fazendo essas fórmulas mágicas que tem por aí, essas promessas de que vai virar, sabe? Ouve um CD e fica milionário. Não é assim que funciona. Tem uma autorresponsabilidade, tem que ter um comprometimento. E aí ficar firme ali, né? Se comprometendo sempre com o que for construtivo. E como que a gente faz, então, para manter essa bendita vibração alta? Cultivando, principalmente, a gratidão. E isso é assim, é exercitado, a gente escolhe o tempo inteiro. Desconectou? Bateu uma ansiedade? Bateu uma insegurança? Respira, se conecte de novo, volta para o seu estado de presença. Quando a gente está nesse estado de presença, a gente se sente um com a fonte criadora, um com o todo. E é nesse estado que a gente precisa se manter a maior parte do tempo. Só que a gente vive nessa aceleração, nessa correria louca, com tanto de distração, com o celular o tempo inteiro, é WhatsApp, é rede social, é comparação, é açúcar com gordura, essas bombas que tem também que vão embotando, sabotando aí tudo, embotando o circuito do prazer no nosso cérebro. É muita distração. Ansiedade, que hoje em dia é o mal do século. Quando a gente está muito ansiosa, a respiração não passa daqui, fica aquela respiração curtinha. Que estado de conexão que a gente vai ter com essa respiração curta? Porque a respiração que a gente faz, que nos conecta com a fonte, é essa respiração que vem até aqui no baixo ventre. Quando a barriga vai lá na frente e volta. Essa é a respiração. A gente precisa respirar com o corpo todo, com a barriga lá na frente, não é só até aqui não. Isso já vai mantendo a gente no estado de presença. E é o tempo inteiro, é todo dia a gente tem que estar atento. Percebeu que essas vozinhas estão vindo? Olha para elas e eleva a sua vibração. E aí tem uma coisa muito bacana, assim, que tem um autor que ele criou uma técnica que é muito bacana. Eu conheci há uns anos atrás, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Ai, fugiu completamente o nome dele. Nossa, fugiu, total. Depois eu vou lembrar. E ele criou afirmações. Ele é um coaching, salvo engano, nos Estados Unidos, né? Ele é um empreendedor que ficou famoso como autor. Ele começou a escrever livros de desenvolvimento pessoal e se tornou coaching, começou a trabalhar com isso, com palestras. E ele tem vários livros que hoje são bem famosos já. E aí ele criou essa técnica que chama afirmações. Alguém aqui já ouviu falar de afirmações? E essa sacada dele é genial. Eu não vou explicar aqui exatamente o que acontece no cérebro para isso, mas de uma maneira bem simplificada, o que é essas afirmações? Sabe quando a gente está numa fase difícil da vida, que está tudo dando errado, e aí naqueles momentos que está só você e você, na hora do banho, na hora que você deita para dormir, aquele momento que você está sozinha, aquilo que você não fala para ninguém, né? Só conversa ali, você e Deus. Você fala, nossa, mas por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu não arrumo ninguém legal, ninguém bacana? Por que eu não consigo emagrecer, que fico nesse efeito sanfona? Por que eu não consigo ganhar mais dinheiro? Por que eu não consigo? E fica nesses porquês. Isso é péssimo. E aí a técnica que ele criou, qual que é? Que são as afirmações. É a gente perguntar aquilo que a gente quer. Então, ao invés de a gente simplesmente fazer a afirmação, eu sou rica, eu sou próspera, você começa a fazer afirmações. Você vai perguntar. Por que essa técnica? Porque o nosso cérebro, o processo nosso enquanto seres humanos, o processo da gente elaborar o pensamento é por meio de perguntas e respostas. E aí ele teve essa sacada e realmente faz todo sentido. Então, ao invés de perguntar por que não está dando certo, por que eu não estou fluindo, por que as coisas meus caminhos não estão se abrindo, comece a perguntar ao contrário. Mesmo que você esteja cheio de dívida, sabe, toda quebrada na escassez, comece a perguntar, nossa, mas por que eu estou atraindo tanto dinheiro assim? Por que eu estou tão rica, cada dia mais e mais rica?
Porque o nosso cérebro, quando a gente pergunta, ele faz todo um caminho para achar a resposta. Só que quando a gente pergunta o negativo ele está em dissonância com o universo. Ele não está na frequência do todo, do Criador, da criação. O Criador é abundância, é saúde, é paz, é luz. E aí quando a gente fica nesses porquês, mas é um porquê que ele vem com uma vibração de reclamação, não é? Fala, nossa, mas por que eu não atraio ninguém bacana? Nossa, mas por que as coisas não estão dando certo pra mim? Estou fazendo tudo certinho. Isso é reclamação, eu estou reclamando. Não vai dar certo. Então, essa dica dessa técnica dele que funciona super. Começa a perguntar, nossa, por que eu atraí um cara tão bacana assim pra minha vida nesse momento? Por que eu recebi essa promoção no meu trabalho? Comece a perguntar aquilo que você quer. Bota o seu cérebro aí para trabalhar para você a seu favor. Lembrei de uma história de uma moça que eu conheci tem pouco tempo. E quando eu ouvi ela compartilhando essa história dela, eu lembrei disso, né? Assim, foi que a minha mente, né? Como eu estudo isso o tempo inteiro, assim, aí na hora eu vou fazendo os links e tendo os insights e as fichas vão caindo. Eu falei, gente, ela é um exemplo lindo para explicar tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês, essa questão da frequência, da importância da gente pensar sim positivo, mas da gente vibrar positivo, da gente se comprometer com o propósito, com o objetivo e trabalhar com afinco para aquilo, com um estado de presença de espírito diário, num estado de vigilância diária, e de cultivar a gratidão e a confiança. Qual que é a história dessa moça? Ela uma moça muito bonita. Ela é uma mulher negra, linda. Pensa numa mulher bonita. E ela teve câncer. Ela faz parte de uma igreja chamada Igreja Messiânica, que lá eles ministram jorei, aquela imposição de mãos. E um dos outros pilares que essa igreja tem é a alimentação natural. Quanto menos usar remédio, toxinas para o nosso organismo, mais a gente vai ter saúde. E o jorei, que é essa imposição de mãos. E quando ela foi diagnosticada com câncer, e é uma moça muito jovem, ela foi instruída lá por alguém da hierarquia lá dentro da igreja, né, que ela recebesse não sei quantos joreis e ficasse com a alimentação natural o máximo possível. E como ela estava muito dedicada nessa escola espiritual que ela estava inserida, ela decidiu que ela não faria químio, porque químio é pura química, é uma paulada, uma quimioterapia, uma radioterapia. E aí ela optou por ir, de acordo com a fé dela, pelo caminho natural, né? De ficar lá recebendo aquele tanto de jorei, de ir só pelo caminho de alimentação natural. E assim ela foi, com muita fé, com muita dedicação. E eu não lembro agora ao certo, mas o sugerido para ela era assim, tipo 10 horas de jorei por dia. Então imagina, era muita dedicação. E ela ficou super dedicada. Tava de um tamanhozinho assim, sei lá quanto, né? Vou colocar um número aqui fictício, assim, sei lá, tava tipo 2 milímetros, centímetros, um negocinho lá, gente, um câncerzinho lá pequenininho. E aí tinha marcado a cirurgia, ia ser possível retirar, e ela tava super animada, só que ele precisava reduzir ainda mais. E ela tava com muita fé que ia dar certo, ela tava dedicando tudo muito certinho. E quando ela chegou para fazer os últimos exames, assim, vésperas da cirurgia, com muita confiança de que estava, assim, quase que imperceptível, que tinha realmente reduzido, ele tinha quintuplicado de tamanho, ele estava enorme. E quando ela recebeu o resultado, ela podia ter desistido, né? Falar, não vai ser assim mesmo não, vou pra químio, esse jorei não funciona nada. Ela podia ter ficado na revolta e coberta de razão com o nosso olhar. O que ela fez? Ela respirou fundo, ela aceitou. Primeiro ela aceitou, ela não questionou. E aceitar é muito importante, porque a gente só pode mudar aquilo que a gente aceita. Enquanto a gente resiste a algo, esse algo fica na nossa vida. Então ela aceitou. E aí o que ela fez? Ela redobrou a disciplina dela e os cuidados. Introduziu mais alimentos naturais que fossem bons para isso, redobrou a quantidade de jorei e continuou firme.
continuou firme. No final das contas, ela conseguiu ser curada de maneira natural. Só que ela ficou firme. Essa firmeza que a gente precisa. Por isso é tão importante ter um objetivo, porque ele vai nos ajudar a ter esse... Saímos do prumo, aconteceu algo que tirou o nosso chão, deu uma desestabilizada, porque dá, gente, acontece. Tenho certeza que acontece. Por mais que eu esteja aqui ensinando para vocês, e é algo que eu já vivencio na prática, acontece, eu sou humano, nós todos somos humanos, acontece com todos nós. Vão ter dias que vai vir algo, que vai desestabilizar. E nesse momento a gente precisa ter firmeza. Qual o objetivo? Ele vai trazer a gente para esse centro de novo, para esse direcionamento. Senão a gente se embola ali com as emoções e não sai muito do lugar. Até aqui, tá fazendo sentido para vocês que estão aqui me ouvindo? Tem alguma dúvida de tudo que eu estou falando? O que eu quero que fique claro é que é simples, que o nosso sentimento, que a gente vibra, é muito determinante para o que a gente vai viver na vida. Muito. Muito, muito, muito. É o principal, é o que a gente vibra, é o nosso sentimento. E essa conexão com o todo, com a espiritualidade, sabe? Essa conexão com o todo. Então, quando eu falo da questão da respiração, dessa aceleração frenética que a gente está hoje em dia, o que acontece? A gente se desconecta do todo, do nosso estado de presença. E aí, quando a gente está nessa aceleração, a gente está no ego. Lembra das ondas cerebrais? Quando a gente está em beta, que é onde a gente está a maior parte do tempo, é o ego atuando a todo vapor. E quanto mais acelerado a gente fica, quanto mais a gente se distrai com a novela, se distrai com Netflix, se distrai com o smartphone, com as redes sociais, se distrai com as comparações, quanto mais a gente se distrai, mais a gente fica preso no ego, desconectado da fonte e vulnerável ao sentimento de baixa frequência. Porque a nossa vibração, a gente fica vibrando baixo. E quando a gente vibra baixo, as coisas dão errado. É simples assim. Então, quando a gente compreende isso, a gente não perde mais muito tempo com o que o outro faz com a gente, entende? Porque, então, vamos, sei lá, né? Alguém aprontou uma comigo. E aí, fico pé da vida com aquela pessoa, né? Foi uma injustiça, foi uma sacanagem. E aí eu fico brava, né? Fico brava e fico remoendo aquilo, porque fulano não podia, ele não tinha esse direito, como que ele faz isso, como que ele faz aquilo, e fico ali. Só que se eu fico nessa, o que eu tô vibrando? Raiva, revolta, indignação. E isso tá vindo para quem? Para mim. O nosso campo eletromagnético, ele sai assim, ó, como se saíssem dois arcos. Então, o tempo inteiro, ele sai e volta, ele sai e volta. Tudo que eu tô vibrando, tá vibrando e tá voltando pra mim. Quando eu vibro algo negativo pro outro, pode pegar no outro? Pode. Se ele estiver desprotegido, se ele estiver vibrando baixo, vai pegar. Mas se ele também já tiver virado a chavinha dele e nem estiver nessa vibração, se ele já estiver vibrando alto, não vai pegar não. Agora, pra mim, enquanto eu tô sentindo, tá voltando ali imediatamente pra mim. Então, a gente vai ficando de uma certa forma até mais prática, sabe? Vou ficar remoendo ali que o outro fez, ele já fez uma sacanagem. E aí ele ainda vai levar mais tempo da minha vida? Por isso, eu vou ficar aqui ruminando aquilo, fazendo mal pra mim e ainda melando os meus planos? Que é isso que acontece. Então, quando o outro faz algo, é do outro. Ele já fez, deixa que ele pague a conta. Vou arcar com as consequências e vou seguir adiante cuidando da minha frequência. Isso para tudo. Então, quanto mais a gente limpar o coração de mágoa, de ressentimento e curando as nossas feridas que a gente carrega da nossa infância, ferida de rejeição, de abandono, de traição, de tanta coisa, tantas feridas que a gente carrega, a gente precisa ir limpando isso. A gente limpa o coração. Qual que é a maneira mais eficaz de limpar um coração e de elevar uma frequência? Gratidão. E gratidão a gente exercita. Exercita diariamente. A tendência é reclamar. Comecem a se observar de agora em diante.
Comecem a prestar atenção em vocês no dia a dia e ver o quanto que a gente tem uma tendência de reclamar. Por tudo a gente reclama, só que cada hora que você está reclamando, você está jogando areia nos seus planos, nos seus sonhos. Você está baixando a guarda para a inveja te pegar, para uma gripe te pegar, porque tudo é frequência, tudo é frequência. Não tenham dúvida disso. Hoje em dia, a ciência avançou muito. A ciência já sabe que tudo é energia. Essa mesa, essa cadeira, nós, tudo é energia no final das contas. A gente percebe como algo concreto, como algo que está parado. A velocidade de tudo que está vibrando aqui está numa vibração tão alta que dá essa sensação de que a gente está estático, está parado. Tamanha vibração. Mas é tudo vibração, tudo é energia. Então a gente precisa muito mesmo assumir esse controle pela nossa vida, sabe? E prestar atenção assim, como que a gente reage ao fracasso? Como que a gente reage aos nãos que a gente recebe na vida? Quando a gente tem essa consciência de que a vibração é tão importante assim, a gente não vai ficar perdendo tanto tempo mais com as coisas ruins que acontecem. Porque a minha vibração vai ficar baixa. E se minha vibração ficar baixa, as coisas vão dar errado para mim. É assim que funciona. Para o universo não existe o outro. Só existe cada um de nós. Para o universo, para o meu universo, só existe eu. O que importa é só a minha vibração. O universo, quando eu falo universo, é também essa parte do nosso cérebro, da nossa mente, na verdade. É a parte da nossa mente que cria a nossa realidade. Então, quando eu falar em universo, essa parte da mente também, né? Somos criados à imagem e semelhança do Criador. Então, para o universo, ele não tem moral. Ele não julga se é certo, se é errado, se é moral, se é imoral. Ele não sabe se foi ontem, se é futuro, se foi passado. Ele não sabe se é real ou se é só imaginação. Por isso que as visualizações são tão fortes quando feitas da maneira correta. Porque o segredo é só a gente convencer a nossa mente ali, essa parte dela que cria, que aquilo já é real. Porque ela não sabe, ela não está ali falando, eu não vou fazer isso não, porque isso vai te fazer mal. Não vou fazer isso não, porque isso vai te deixar mais pobre. Não, ele só sente a vibração. Ele não faz esse julgamento. Ele só sente a vibração e aí ele vai te devolver na mesma vibração. Por isso que o grande segredo é cultivar a alegria. Lembra quando eu falo com vocês, para quem está sem propósito, para quem está sem objetivo, a importância de então começar a cultivar hobbies? Resgatar algum sonho, que seja um sonho de criança. Que seja, para quem está tão perdido assim, tem um objetivo pelo menos de juntar um dinheiro e fazer uma viagem maravilhosa. Não importa se é um objetivo pequeno, um grande, um sonho pequeno, um sonho grande, mas ter um objetivo definido é muito importante. Porque quando a gente vai cultivando hobbies, quando a gente vai trabalhando para a realização de um sonho, essa energia ajuda a gente a manter a nossa vibração elevada. As músicas ajudam super. Fazer coisas que você gosta. Então, ao invés de chegar em casa e ficar ali remoendo o que aconteceu no trabalho, remoendo a sacanagem, a injustiça que o seu chefe fez, remoendo o carinha que você estava se relacionando que não está dando valor nenhum em você, quando você vai e fica lá remoendo esse tanto de coisa que está acontecendo, a falta de dinheiro, fica amaldiçoando as contas, cada conta que vai pagar, paga reclamando, focada em dívida, focada nas contas. A gente não foca no que está ruim. A gente foca no que a gente quer. Sabe? Porque tudo é vibração. Percebem? Então, quando eu pago uma conta reclamando, é mais um boleto. O que eu estou vibrando nessa hora aqui no meu sentimento? Escassez, medo de faltar, problema ainda com dinheiro, crença limitante em relação a dinheiro, bloqueios e mais bloqueios de escassez. Agora, se eu começo a agradecer, sabe? Nossa, que bom, mais uma conta paga. O que eu estou vibrando? Confiança. Eu estou vibrando gratidão. E o que o universo vai me dar? Mais dinheiro, porque eu estou focando no que eu quero, eu estou focando na abundância. Então, é vigiar mesmo, tudo, o tempo inteiro.
E aí, para quem está em educação financeira, porque eu ainda tô, saí de fase de escassez não tem tanto tempo assim, e ainda não estou onde eu quero chegar, então eu vivo numa educação financeira. Eu preciso estar o tempo inteiro vigilante nisso. Quando eu vou deixar de comprar algo, eu estou realmente pensando duas vezes e colocando em prática a educação financeira, ou eu estou deixando de fazer aquilo pelo medo de faltar. O tempo inteiro a gente tem que estar atento, porque o que importa é o que eu estou vibrando. Porque quando eu deixo de comprar algo pelo medo de faltar, estou vibrando em escassez, vai vir mais escassez. Então é tudo o tempo inteiro. O que eu estou vibrando? Tá? Assim, nossa, acho que o que eu mais poderia contribuir com vocês é fazer vocês perceberem, entenderem e aplicarem isso na vida. Aplicar, essa parte é muito importante, porque por mais que vocês me ouçam aqui, e aí tem um monte de insight, um monte de sacada, e falam, nossa, faz sentido, nossa, isso acontece comigo. Isso, gente, é uma parte que gira em torno de 5%. É uma parte muito mínima, que é a parte que está no consciente. Quando a gente elabora, quando a gente entende, isso não tem muita força para mudar a nossa realidade. O que vai ter força para mudar a nossa realidade é agir. Porque quando eu faço, eu coloco um movimento, eu coloco uma ação, aí sim, aí eu vou mexer com a parte que manda. A parte que manda qual é? É o nosso inconsciente. Em torno de 95% está no inconsciente. Hoje em dia está meio delicado dar um número, né? Mas às vezes a gente acaba dando um número assim só para ficar mais didático, porque é muito pequena a parte do consciente, é em torno de 5% no máximo. Hoje em dia tem uns estudos que estão acreditando que é menos ainda. E para mexer nessa parte que manda, que é o inconsciente, é agindo, é prestando atenção nessas vozes. É ao invés de ficar perguntando por que não está dando certo, por que eu não faço isso, por que eu não mudo, por que... Não, para de fazer essas perguntinhas. Porque quando você fica questionando isso dessa maneira, você está fazendo do jeito errado, você está reclamando. Então começa a perguntar, por que eu estou atraindo tantas coisas boas? Ou então pergunte mesmo direto, o que eu preciso fazer para ganhar mais dinheiro? O que eu preciso fazer para ter melhores resultados? Muda a maneira de perguntar. Tá? É simples assim. É fácil? Não, não é fácil. Mas é muito gostoso quando a gente sente que a gente pode contar com a gente, quando a gente sente que o universo está nos ouvindo, que as coisas estão acontecendo, sabe? Isso dá sentido para a vida, dá uma razão, dá um sentido mesmo, um sentido para a gente estar vivendo, para a gente estar levantando, para a gente estar superando os desafios, os limites, buscando ter firmeza, se dedicando no propósito que tanto quer. Então, fechando, né? Fechando aqui essa live de hoje. Tem uma decisão, decide o que você quer para sua vida. Decide sem medo do julgamento, sem nenhuma objeção. Tire todas as objeções. Faz de conta que tudo realmente é possível. Você pode escolher o que você quiser. Então escolhe aquilo que faz seu coração vibrar. Começa a trabalhar para isso. Quando essas vozes internas vierem dizer para você que você não vai conseguir, que não é possível, não dê ouvido. Segue firme. Claro, aí vai se alicerçando do que vai te ajudar a realizar. Vai se alicerçando com pessoas que estão na mesma vibração, que estão na mesma ressonância. Vai se alicerçando de bons hábitos, de uma boa noite de sono, de bons hábitos alimentares, de uma disciplina de atividade física. Tudo isso vai contribuindo. E ter clareza onde que eu estou e para onde eu quero ir. Como eu quero estar, quem eu quero me tornar, qual que é o meu projeto de vida. E ter essa clareza. E cultivar mesmo essa gratidão, essa alegria. E os dias que não estão muito fáceis, busque recursos. Toma um floral, ouve uma música, trabalha menos nesse dia, dá um jeitinho de visitar uma grande amiga e dar boas risadas. Sabe aquelas crises de riso assim que faz até a barriga doer? Isso a gente precisa.
que quanto mais a gente conseguir sustentar o nosso estado em alta vibração, mais as coisas vão acontecer. O grande segredo é isso, é a gente se manter conectada com a fonte, com o todo. Aí o universo trabalha a nosso favor. Enquanto a gente está fora dessa ressonância, lembra que tudo é energia, tudo é vibração. Quando a gente não está na mesma ressonância do universo, que é a abundância, que é tudo sempre evoluindo, sempre prosperidade, abundância, luz. Gente, é só olhar para o universo, a abundância que é, a sincronia, a harmonia, como está tudo numa ordem perfeita. É assim que a gente se conecta com o todo. Então a gente precisa cuidar da gente, cuidar da nossa saúde, do nosso sono, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, respirar direito. Tudo isso a gente vai se mantendo alinhada, num estado de presença, e assim a gente se conecta com a fonte. E assim o universo e a nossa mente, lembra que sempre que eu falo universo, também estou me referindo à nossa mente. Funcionam da mesma maneira. Eles vão trabalhar a nosso favor. Então o nosso trabalho não é ficar fazendo trabalho braçal. Nosso trabalho é nos mantermos alinhadas. Só que muitas vezes, pelo ego, pelas distrações, pela aceleração que a gente vive a maior parte do tempo, a gente acha que a gente é que tem que fazer acontecer. E não, a gente só tem que se manter alinhado, conectado com a energia do todo. E a energia do todo é alta. É gratidão, é alegria, é amor. E isso a gente cultiva. Alguma pergunta? Acho que eu vou parando por aqui, porque chega uma hora que a gente também nem assimila mais. Deixa eu voltar aqui, ver se ficou algum comentário que eu não vi. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se fez sentido. Por enquanto eu tenho deixado as lives salvas, né? Vou deixando, mas logo eu não vou deixar elas tão salvas assim mais não. Mas por enquanto elas ficarão salvas sim. E eu disse pra vocês e volto a repetir. No que depender de mim, esse ano vai ser diferente. No que depender de mim, vocês contem comigo, porque é o meu propósito, né? E quanto mais eu ensino, quanto mais eu ajudo, quanto mais eu compartilho, mais eu também vou me lapidando. Porque se eu falasse aqui com vocês só a parte teórica de tudo que eu estudei, não teria valor. Vocês nem perderiam tempo, gastariam tempo me ouvindo, se fosse só parte do que eu aprendo nos livros, nos cursos. Eu preciso estar praticando para que o que eu falo chegue realmente para vocês. Então, é uma troca aqui, né? Eu vou contribuindo com vocês, mas não tenho dúvida, porque eu também preciso prestar mais atenção em mim, porque senão vão ficar palavras vazias e não vai ter o menor sentido. Como faço para manter positividade mais tempo? Cultivando gratidão. Esse é um exercício, muita coisa assim, de criação da realidade. Tem muita coisa assim que às vezes a ciência ainda está em fases assim, de aceitação para certas coisas. Enfim, não vou entrar muito nisso não. Mas tem coisas que a parte da neurociência já comprova. E uma das coisas que a neurociência mais tem comprovado cientificamente, que realmente faz mudanças no nosso cérebro, em toda a bioquímica, em toda a rede de circuitos complexos que tem nele, é exercitar a gratidão. O tempo inteiro. Prestar atenção na reclamação e aprender a sempre focar no lado bom da vida. Sabe, às vezes a gente até fica um pouco de vista grossa para certas coisas mesmo, assim. Não vale a pena, tá? Não vale a pena gastar energia com muitas coisas. A melhor maneira de manter a positividade é cultivando gratidão. Sem dúvida nenhuma. E aí um exercício que é comprovado cientificamente é de manhã ou na hora de dormir, o horário que for melhor, ou em qualquer momento do dia também, você dedicar uns minutinhos e ficar revisitando
coisas, pessoas que você ama muito, por quem você é muito grato na vida. Exercitar. Isso é a melhor maneira de fortalecer o campo eletromagnético do nosso coração. O cérebro, o coração, tudo precisa ser exercitado. Até as nossas faculdades mentais superiores, que em outro momento eu falo delas, são exercitadas. Tudo a gente precisa exercitar. E a melhor maneira de exercitar o nosso coração, esse campo eletromagnético, que é quem, sem dúvida nenhuma, determina a realidade que a gente vai viver, é gratidão e alegria. Então, quanto mais a gente puder exercitar, cultivar a alegria, melhor é. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo, Arthur. Então, Misiara, Cíntia, vamos fazer esse ano ser diferente? Eu estou muito empenhada em subir o próximo degrau aqui na minha caminhada e quero muito estar assim, de mãos dadas com vocês, de alguma maneira, e a gente ir fortalecendo, criando essa corrente do bem e fazendo acontecer uma construção. É muito gostoso esse construir o nosso projeto de vida. Não dá para viver como vida de gado aí na Matrix, sendo levado pelo sistema assim, não. Não. A gente está no sistema, mas sem ser do sistema. A gente merece ter uma vida feliz, de acordo com a nossa natureza, com os nossos gostos, os nossos valores, sem comparação, porque a vida do outro que você pode estar tanto admirando, pode ser que não te agrade em nada. Então, quanto mais a gente com a gente, eu acredito muito nisso. Então, um beijo no coração de vocês. Estou me organizando aqui para conseguir firmar as lives às terças e quintas, às 20 horas da noite. E, então é isso, gente. Eu comentei na live anterior que eu já ia seguir falando de relacionamentos, mas eu senti muito de hoje ainda trazer um pouco mais dessa clareza, né, sobre o campo eletromagnético, que eu só citei por alto na live anterior. Então, a partir da semana que vem a gente vai entrando em relacionamentos, desde relacionamentos com pessoas, relacionamentos com Deus, relacionamento com dinheiro, relacionamento com a comida e com nós mesmos, né? Então, um beijo, boa noite, bom descanso e até a próxima.